5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, amados, eu estarei aqui respondendo uma questão que me foi perguntada. Diz assim: paz, irmã Patrícia, por eu ser casada com o meu marido, por ter uma ligação espiritual, porque somos casados diante de Deus, e depois por ser largada pelo meu marido, as opressões que ele sofre são maiores ou igual àquelas pessoas que são solteiras? Amados, as consequências, são diferentes para cada pessoa. Então, se seu marido cometeu as consequências já como casada, as consequências de uma pessoa casada, como por exemplo, uma pessoa, ele adulterou contra você, certo? Ou cometeu algum mal a você, não tratou você como o vaso frágil, certo? Se ele, foi chamado como casado, se ele estiver casado, ele vai sofrer as opressões das consequências que ele cometeu como casado. Agora, se uma pessoa é solteira, claro, ela vai pagar as consequências de como pessoa solteira, Não é que seja maior ou igual, não tem como ser igual, Não tem como ser igual. Uma pessoa que é solteira não é casada, logo uma pessoa que é casada não é solteira. As pessoas solteiras vão pagar as consequências como elas foram chamadas, solteiras. Elas cometeram pecados, quando eram solteiras. Então, elas pagarão as consequências como solteiras. Agora, ao casar, aí, se a pessoa vier cometer consequências quando já está casado, vai pagar as consequências como casado, certo? Não tem essa diferença aqui, certo? A pessoa que é casada sofre mais que a solteira. Não existe isso, porque possa ser que as pessoas solteiras, tenha cometido mais erros, mais falhas, do que uma pessoa que é casada. E isso aqui não tem nada a ver, é uma situação que não tem nada a ver, certo? Na verdade, o que tem a ver aqui é o quanto a pessoa cometeu, as consequências. Na verdade, as consequências aqui vai de acordo com o que a pessoa cometeu, Uma pessoa casada pode ter cometido muito mais coisas do que uma pessoa que é solteira, ou vice-versa, Não tem nada a ver aqui, que vai sofrer mais ou vai sofrer menos. Na verdade, tem mais a ver, certo? Com que a pessoa, com as atitudes da pessoa, com os erros dela. Se seu marido, seu marido cometeu, ele como casado cometeu mais coisas erradas na vida de casado, ele vai pagar as consequências, ali. Agora, se seu marido cometeu as coisas mais solteiro, uma pessoa cometeu atitudes erradas como solteiro, pagará as consequências do mesmo jeito. Não tem esse diferencial aqui que é maior, para quem é casado ou para quem é solteiro. Não existe isso, certo? Aqui, essa questão aqui não tem nada a ver que uma pessoa solteira não vai sofrer, com certeza com uma pessoa solteira não vai sofrer a mesma opressão de uma pessoa casada, na questão, principalmente na questão de adultério, Porque o solteiro, ele não tem como ele adulterar, E a opressão, de um adúltero é diferente de um fornicário, claro, de uma pessoa que fornica. Geralmente, o solteiro, ele vai fornicar. O casado, ele vai o quê? Adulterar mesmo. Então, claro, certo? Que a consequência, na verdade, tem mais a ver com as consequências, com as atitudes, Com as consequências, Então, a consequência de uma pessoa que é adúltera não é a mesma consequência de uma pessoa fornicária, certo? Então, tem mais a ver aqui, nessa questão aqui, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aqui,
Que aí depende das consequências da pessoa, depende dos erros dela, depende, né, das atitudes tomadas ali, certo? Tem mais a ver com as consequências. E se ela foi chamada como solteira e cometeu as coisas como solteira, aí as consequências com ela. E se foi chamado como casado, as consequências de casado, certo? Então é isso que eu deixo para vocês aí como exemplo, eu deixei aí para vocês, né, a questão do adultério para uma pessoa fornicária. Um casado não pode pagar as consequências de uma pessoa que está em fornicação ainda, né, que seja também um tipo de prostituição, mas aqui o caso aqui é que a pessoa é casada. E no outra questão, certo, é que a pessoa é solteira, ela comete, né, prostituição, ela está em prostituição, então ela vai pagar as consequências, né, o adúltero, as consequências do adultério. E a pessoa solteira, as consequências da prostituição, ou seja, da fornicação. Amém, amados? Então, não tem nada a ver aqui, né, se vai ser maior, se vai ser menor, né? Não tem nada a ver com essa questão aqui, né? Na questão de opressão, que ele vai sofrer, se vai ser maior ou menor, não. Vai ser de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua atitude. Vai ser nas opressões, vai ser de acordo com o pecado cometido de cada um, de cada situação aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês.